tema desta noite: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gálatas 5, versículo 16 e 17 diz assim. Gálatas 5, 16 e 17. Temos? Gálatas 5, 16 e 17. Era o primeiro versículo. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado e eterno, Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem conduzido as nossas vidas, tem dirigido os nossos passos, tem nos guiado em tudo que nós temos feito. Queremos neste momento, Pai, aprender, por intermédio da Tua Palavra, como andar no Espírito, como viver esta vida que o Senhor anseia para nós. Ajuda-nos, Deus, que a palavra desta noite nos tornem homens e mulheres melhores. Que a palavra desta noite faça com que os maridos se tornem homens melhores, maridos melhores para a sua casa, para a sua família. Que faça com que os homens dessa igreja se tornem profissionais melhores, ovelhas melhores, e da mesma forma com as mulheres da igreja. Senhor, fala-nos, Pai, pois queremos andar no Espírito. Não queremos satisfazer a concupiscência, os desejos enganosos da nossa carne. Ajuda-nos, Deus, a compreender aquilo que o Senhor tem reservado para nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, meu amor. Meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu queria começar a mensagem falando, pode tirar, Samuel, queria começar a mensagem falando acerca de uma admoestação que o apóstolo Paulo fez aos Gálatas. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele faz uma admoestação para que aqueles irmãos e irmãs andassem no Espírito. Ele diz assim: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, na verdade, esta admoestação é um desejo de Deus para que eu e você o cumpramos. Deus quer que você ande no Espírito. Sabe por que Paulo falou isso? Porque ele sabia que andar no Espírito evita muito sofrimento na vida. Sabe que eu e você, como cristãos que somos, nós temos que buscar isso na nossa vida diária. Buscar uma vida espiritual. Nós temos que prestar atenção na nossa vida espiritual, porque vivendo assim, nós vamos evitar grandes problemas para as nossas vidas. A maioria dos problemas que as pessoas têm sofrido na vida, muitos problemas que as pessoas enfrentam, é porque dão vazão, dão lugar à concupiscência da carne, à vontade da sua carne. Sei quantos sabem, mas é importante que eu fale sobre isso. Todos nós temos duas naturezas, né? O ser humano temos duas naturezas, uma natureza carne e uma natureza espírito. Nós temos uma natureza carnal que é fiel ao pecado, que é aquela vontade de fazer o que é errado, que muitas vezes dá prazer em fazer o que é errado, e temos uma natureza espiritual que é temente e fiel a Deus. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: olha, ande no Espírito, andai no Espírito. Andar no Espírito, andai, significa progredir, fazer bom uso das oportunidades. Então, Deus nos deu uma oportunidade. Que oportunidade, pastor? De andar no Espírito. Nós temos que fazer um bom uso desta oportunidade. Como cristão que somos, nós temos que desenvolver a nossa vida espiritual. Quem está entendendo?
Nós temos que desenvolver. É muito sério isto, porque poucas pessoas estão dando importância à vida espiritual na igreja. Parece que a cada dia que passa, a vida espiritual de um cristão tem sido posta, tem sido colocada num segundo plano. Algumas pessoas estão tendo um certo descaso com a sua vida espiritual. A sua vida espiritual tem que ser cuidada, tem que ser alimentada, porque ela é responsável pelo seu sucesso. Se a nossa vida espiritual é fiel a Deus, se a nossa vida espiritual é algo que nos aproxima da vontade de Deus, se a nossa vida espiritual é algo que nos leva a viver uma vida vitoriosa com Deus, nós temos que viver e seguir e buscar viver nesta vida espiritual. Quem está entendendo? Diga, eu tenho que ter uma vida espiritual. Amados, para mim e para você, andar no Espírito tem que ser um modo de vida, tem que ser algo prazeroso. Tem que ter prazer, nós temos que ter prazer nas coisas de Deus. Porque se nós pegarmos hoje, algumas pessoas têm sofrido por causa da sua carne, por causa dos seus desejos, por causa dos seus impulsos. Muitas pessoas vivem por impulso. Eu vou fazer isso, me deu na telha fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou mudar, eu vou comprar, eu vou vender, eu vou fazer. Temos que tomar cuidado, porque às vezes isto é uma armadilha da nossa carne. Eu e você temos duas naturezas. Uma natureza que nós herdamos de Adão. Quando Adão errou, pecou, nós passamos ali a ter uma natureza carnal fiel ao pecado. Quando Jesus passou a morar em nós, nós passamos a ter uma natureza espiritual, que é Cristo em nós, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, nós temos duas naturezas, carnal e espiritual. Aquela que eu mais alimento vai prevalecer. Então, se durante o dia eu não dou importância à minha vida espiritual, se eu não oro, se eu não tenho uma vida de devocional, se eu não tenho uma vida consagrada a Deus, se eu não busco as coisas de Deus, se eu não medito naquilo que Deus me falou, e eu só fico vivendo o dia a dia, as coisas do dia a dia, não me importo com as coisas de Deus, o que vai prevalecer na minha vida é a minha natureza carnal. Então, por que, pastor, que tem pessoas que estão na igreja e são piores, muito piores, do que pessoas que estão fora da igreja? Pastor, por que tem pessoas que estão na igreja e fazem cada coisa que é vergonhoso até dizer? Por quê? Por quê, pastor? Por que tem pessoa que vem na igreja, mas olha, tem gente que não vem na igreja é melhor? Por quê? Porque a pessoa não tem desenvolvido a sua vida espiritual. A pessoa não tem crescido espiritualmente falando. A pessoa tem vivido apenas a vida da carne. Está na igreja, mas não dá importância. Por isso que Paulo admoestou, diz, olha, andai no Espírito. Por quê? Porque Paulo sabia que se a pessoa se deixar induzir pela sua natureza carnal, ela vai viver uma vida terrível. Tem muita gente na obra de Deus que a carne tem prevalecido. É terrível, amados. É terrível. Mas tem pessoas na obra de Deus que não estão nem aí com as coisas de Deus. Mas por que vem na igreja, pastor? São filhos? Alguns são filhos. Mas a vida da pessoa, ela vive de qualquer forma, porque não entendeu, não compreendeu a importância de desenvolver a vida espiritual com temor e tremor. É muito comum você ouvir alguém dizendo assim, não, porque o diabo me tentou, porque o diabo... Ninguém gosta de assumir a culpa do erro que comete. A grande maioria das pessoas são assim. E a Bíblia mostra que não é o diabo que faz a pessoa errar. Ah, porque o diabo, pastor, pôs uma casca de banana e eu caí. Porque o diabo me induziu a fazer uma coisa errada. O diabo me induziu a mentir. A Bíblia diz que não é o diabo. Tiago 1, versículo 13 ao versículo 15 diz assim, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumido, gera a... Então, o que tem feito com que as pessoas pequem, errem? Quando a pessoa
começa a se abrir. Olha, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Sabe qual tem sido a grande arma de Satanás? Aí sim, a grande arma, a grande ferramenta de Satanás na vida de milhares de pessoas no nosso país, principalmente na vida dos cristãos, a cobiça. Pastor, por que muitas pessoas, milhares de pessoas estão indo às igrejas evangélicas? Cobiça. Muitos estão indo por cobiça, porque estão cobiçando ter uma vida extraordinária, estão cobiçando ter isto, estão cobiçando ter aquilo, estão cobiçando alcançar isso, estão cobiçando alcançar aquilo. Cobiça. Sabe que tem pessoas que vêm para a igreja com a ambição, com a cobiça de ficar rico. Eu vou para a igreja porque eu vou ficar rico. Não, porque eu tenho um conhecido que vai para a igreja, pô, o cara está bem, o cara ficou bem, está rico. E a pessoa vai para a igreja atrás da cobiça. Por que tem pessoas que às vezes se metem em negócios ilícitos, numa verdadeira furada, sendo que é oposto à vontade de Deus? Por cobiça. Isso é a natureza carnal do ser humano que faz ele cobiçar, faz ele entrar num caminho errado. Por que tem pessoas que às vezes tem uma esposa que ama, que respeita, que cuida, que valoriza, e a pessoa vai e se envolve com outra pessoa? Cobiça, começou a cobiçar. Então, o que nós temos que fazer? A vida espiritual quebra esta cobiça. A vida espiritual é como, entenda o que eu vou dizer pelo Espírito, os mais jovens vão entender isso bem, é como um antivírus que detecta o vírus ali no computador e diz, opa, isso aqui tem que eliminar, isso aqui tem que ser tirado, isso tem que ser removido. Então, nós temos, eu e você, o dever de alimentarmos o nosso espírito com a palavra de Deus, com aquilo que o Senhor tem nos ensinado, para eliminarmos a cobiça das nossas vidas. Pastor, então quer dizer que eu, como homem, como mulher, não posso desejar ter uma vida melhor? Deve. Pastor, eu como homem e mulher, Deus não deixa eu almejar ter uma casa própria, um carro? Deve. Agora, não cobice ao ponto de você perder os seus valores, negar a sua fé para alcançar o que você deseja. Deixa eu lhe dizer uma coisa, nada vale você negar a sua fé. Não há nada neste mundo que vale a pena ao ponto de você negar a sua fé, rejeitar o que você aprende de Deus para correr atrás. Se alguma coisa for na sua vida, alguma oportunidade, for ao preço de você negar a sua fé, isto é maligno, isto é a tua cobiça, afaste-se disso. Então não há nada que valha mais a pena do que nós honrarmos a Deus, do que termos a nossa vida alinhada com a vontade de Deus. Quem está entendendo? Então existem valores que nós negociamos, existem outros que são inegociáveis. Eu tenho valores na minha vida que eu posso negociar, que eu posso abrir uma concessão, que eu posso rever. Agora eu tenho valores que são inegociáveis, que não adianta, não há preço neste mundo que vai me comprar. Porque são princípios espirituais que nós temos que ter. E é isto que o Senhor quer desenvolver em nós. Deus quer que você tenha valores inegociáveis. Diga isso, o Senhor quer que eu tenha valores inegociáveis. O que são valores inegociáveis, pastor? São coisas que quando alguém vier oferecer para você, o seu valor vai dizer assim, não, isso não pode. Isso eu não quero isso para a minha vida. Eu tenho valores inegociáveis, que não tem negociação. Não adianta nós falarmos que estamos na igreja, vivemos na igreja, pertencemos a uma comunidade, mas fazemos tudo errado lá fora. Deus não quer isso, amado. Diga, eu tenho que ter valores inegociáveis. Agora, como isso é possível, pastor? Através da vida espiritual, amado. Se você não tiver uma vida espiritual alinhada à vontade de Deus, você vai abrir concessão aqui, concessão ali, concessão aqui. Vou dizer uma coisa, o que é a questão da cobiça? Vou dizer que já aconteceu no nosso ministério. Então, eu posso usar o altar para falar isso, sem acusar ninguém, mas eu posso dizer. Nós tivemos jovens, moças, jovens senhoras no melhor da idade, com 45, 50 anos de idade, com 35, com 25 anos de idade, rapazes e moças aqui na igreja, que negociaram os seus valores. Vou dizer, por exemplo, pessoas que estavam aqui
Pastor, eu quero refazer a minha vida. Eu disse, isso é direito seu, tem que refazer sim a sua vida. Deus vai trazer uma pessoa para você. Vamos orar, Deus vai preparar. E a pessoa, às vezes a cobiça de resolver logo, de ter alguém ao lado, aí encontra alguém lá fora, começa a namorar, e ao invés da pessoa ter valores inegociáveis, ou seja, não, quer namorar comigo? Vem para a minha igreja, porque eu quero alguém aqui, eu quero alguém que ande comigo, que professe a mesma fé que eu. A pessoa começa a abrir concessão. Olha, vamos no bailinho hoje, vamos na balada, vamos no forró da penha, vamos lá no bate-coxa, vamos. Aí amanhã, vamos lá no cinema porque tem um negócio, vamos lá, vamos. Aí amanhã, porque não tem não sei o quê, todo domingo no culto, não vai não, fica comigo hoje. Fico. Daqui a pouco, com todo respeito, estou aqui querendo ofender ninguém. Vamos dar uma saidinha, vamos dormir uma noitezinha fora, sabe como é que é? Vamos. Daqui a pouco, ao invés do rapaz ou da moça estar na igreja, é a pessoa que sai da igreja. Negociou os valores, inverteu. Não temos que ter valores e negociar. Por quê? Porque se nós honrarmos a Deus, Deus vai nos honrar. Vou lhe dizer uma coisa, se você honrar a Deus, Deus vai te honrar. Eu falo para as moças desta igreja, você pode ter o príncipe Charles. Ele é bonito, o príncipe Charles? Não, né? Vamos falar outro. O príncipe Charles é feio, tadinho. Vamos falar outro. Se alguém diz que você parece o príncipe Charles, então nós temos que ter valores inegociáveis. Quem está compreendendo? Eu não posso negar a minha fé, aquilo que eu acredito, porque, talvez alguma coisa não vai dar certo, não, porque eu tenho medo disso, eu tenho medo de ficar sozinho. Não. Aquele que começou boa obra na sua vida é justo, poderoso e fiel para levar até o fim. Você está compreendendo? Então, diga valores inegociáveis. Colossenses 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Tem que fazer morrer. Agora, pastor, como é que eu faço isso morrer? Através da vida no Espírito. Como que se vive esta vida no Espírito, pastor? Primeiro ponto, você tem que ter uma vida devocional a Deus. Eu tenho falado isso aqui na igreja, eu tenho insistido nisso. Como que começa a vida espiritual, esta vida devocional? Através da comunhão, através da unidade com Deus. Você tem que ter unidade com Deus. Você tem que ter comunhão com Deus. Se nós não tivermos comunhão com Deus, se nós não tivermos uma vida alinhada com a palavra de Deus, nós nunca teremos uma vida espiritual. Então você tem que alinhar a sua vida com a vontade de Deus. Como? Através da Bíblia Sagrada. Então, nós temos que ler a Bíblia, amados. Olha, falar isto aqui para um público cristão, às vezes sou até meio... Mas é nosso dever como cristãos que somos, é nosso dever, nós temos que ler a Bíblia Sagrada. Diga, é meu dever ler a Bíblia Sagrada. É nosso dever. Então, como que eu começo a ter uma vida espiritual, pastor? Através da Bíblia. Porque a Bíblia é o nosso manual de vida. A Bíblia é a verdade que liberta. Sem a Bíblia Sagrada não há libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta a pessoa? De não fazer mais alguma coisa errada, de não agir mais no erro, de ter uma vida santa, de ter uma vida reta? A verdade, a palavra. Então, quando a palavra entra no coração de uma pessoa, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que enganava não engana mais, aquele que usurpava não usurpa mais, aquele que cobiçava não cobiça mais. Quem está compreendendo? Então, é através da palavra. Eu tenho que ter a palavra no meu coração, eu tenho que guardar a palavra no meu coração, eu tenho que desenvolver a palavra na minha mente, no meu coração. Esse é meu dever como cristão. Amém? Diga, eu tenho que me envolver com a verdade. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, pastor, como eu devo fazer, como eu devo agir para que a minha vida espiritual esteja alinhada à vontade de Deus, para que eu não satisfaça a minha carne? O que eu tenho que fazer? Vida de oração. Vida de oração. São questões, são valores que eu sempre trago aqui na igreja. Agora,
Você tem que orar. Pastor, eu já estou orando há 2 anos por uma coisa. Se for necessário, ore 3, ore 4, mas não deixe de orar. Vida de oração. Diga, eu tenho que ter vida de oração. Isto aqui é extremamente importante para a nossa vida cristã, para a nossa vida espiritual. Como que uma amizade se fortalece? Como que uma amizade se fortalece? Através do diálogo. Quanto mais você conhece uma pessoa, mais você tem prazer na vivência com ela, não é assim? Por que eu tinha amigos de infância? Olha que nós repartíamos o pão, nós vendíamos latinha junto para comprar um carretel de linha de pipa, dividíamos o carretel de linha de pipa no meio, meio a meio para cada um, e assim nós vivíamos, era assim que nós vivíamos, amizade. E depois, passou aquela idade, um foi morar numa rua, outro foi morar em outra, acabou o convívio, o que aconteceu? Se hoje você me perguntar, pastor, como é que está aquela molecada da infância, do futebolzinho na rua, do pipa? Não sei. Nunca mais vi, eu perdi o contato, eu não sei mais como estão, eu não tenho mais contato com essas pessoas, não sei como estão. Então, nós perdemos o contato, perdemos o convívio, você não sabe mais, você fica sem referência. Se eu e você, na vida espiritual, perdermos este contato, esta comunhão diária com Deus, nós não vamos saber como é que as coisas, não, eu não sei, eu faço assim, não, eu fiz desse jeito, eu não sei. Então, é fundamental você ter comunhão, desenvolver a sua vida espiritual com Deus. A igreja está compreendendo? Agora, como é que eu comunico com os meus amigos? Conversando. Quando você sente saudade de alguém, o que é que você faz? Você vai lá e... Hoje, às vezes, hoje tem internet, manda um e-mail. Antigamente era por carta, né? Escrevia uma carta, só depois não sei quanto tempo que ia receber resposta. Agora é mais rápido, manda um e-mail, a pessoa recebe do outro lado, já manda de volta. Agora é torpedinho, mensagem, você liga. Antigamente uma ligação interurbano, um DDD, isso era uma fortuna, né? Hoje você faz uma ligação, custa centavos. Às vezes tem operadora de telefonia que você liga, acho que é 10 centavos, 5 centavos, 5 centavos. Você fala 1 hora, quanto tempo você ficar conectado, você fala a preço de 5 centavos. Então, você liga para alguém, fulano, como é que você está? Você mata a saudade. Você sabe como a pessoa está, você se comunica com esta pessoa. Na vida espiritual, se faz necessário a nossa comunicação com Deus. Quem está compreendendo? Diga, eu tenho que estar conectado a Deus. Então, Gálatas 5,16, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, quando você anda no Espírito, jamais você vai agir errado. Quando você anda no Espírito, jamais você vai cair em ciladas. Por quê? O Espírito Santo te mostra. Quando alguém quer te prejudicar, o Espírito Santo de Deus te mostra. Quando alguém quer fazer alguma coisa contra você, o Espírito Santo de Deus te mostra. Quando alguém se levanta contra a sua vida, o Espírito Santo de Deus te mostra. Por quê? Porque você está conectado, alinhado diretamente à vontade de Deus. Agora, se você não está conectado, se você não está alinhado à vontade de Deus, o que acaba acontecendo? Você cai em cilada. A concupiscência da sua carne te envolve, você começa a cobiçar. Algumas pessoas estão hoje presas, estão hoje sofrendo, estão hoje arruinadas. Pessoas que já passaram por uma igreja evangélica, pessoas que já conviveram com pessoas na igreja e hoje estão com a vida arruinada. Por quê? Porque não tiveram uma vida de comunhão com Deus, não desenvolveram a sua vida espiritual. Talvez você conheça alguém que esteve na igreja evangélica, conviveu na igreja evangélica, de repente conheceu alguém e foi para o mundo afora. Você não reconhece essa pessoa mais. Pastor, eu não reconheço, a pessoa vinha na igreja e irreconhecível. Pastor, eu conheço uma pessoa que, olha, era de uma postura, era uma vida pessoa tão legal. Hoje eu não reconheço. A pessoa agora, pastor, anda seminu na rua, é uma coisa... Por quê? Porque quando perde esta comunhão, perde a referência e os valores começam a ser negociados. Aquilo onde a pessoa tinha respeito, temor e pudor, a pessoa não tem mais, porque ela perdeu os seus valores. Então olha como isto é sério. Eu e você, amados, fomos chamados
para desenvolver a nossa vida espiritual. Em Romanos 7, do versículo 14 a 25, Paulo fala sobre isso. Olha, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Era a natureza espiritual dele. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Volta para mim o 15. Olha o que Paulo dizia. Olha, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Não tem pessoas que dizem assim, eu não sei por que eu fiz isso, eu não sei por que eu falei isso, eu não sei por que eu me envolvi nisso, eu não sei. Olha, eu não queria ter ofendido, eu não queria ter magoado, eu não queria ter feito, mas fez. Por quê? Impulso, a carne. Olha como nós temos que tomar cuidado com a nossa natureza carnal. Não faço o que prefiro e sim o que detesto. Negociou os valores. Os valores começaram a ser negociados. Versículo 16. Ora, se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. Ora, se faço... Por favor, volta. Ora, se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Paulo tinha consciência que na carne o pecado habita. Se nós não alimentamos, se você deixa de vir para a igreja, se você deixa de se alimentar, você começa a enfraquecer espiritualmente falando e você dá lugar à carne. É como a alimentação. A vida espiritual, o Senhor sempre mostra a analogia da vida natural com a vida espiritual. Se na vida espiritual você não se alimentar, o que acontece? Se na sua vida natural, se você não comer, o que acontece? Você fica fraco, você vai ficar com anemia, uma pessoa anêmica, fraca, uma pessoa sem disposição, uma pessoa mal-humorada, uma pessoa incapaz. Se você não se alimentar todos os dias, os especialistas dizem que são pelo menos 4 refeições por dia. E dizem que o melhor é a cada 3 horas. A cada 3 horas nós temos que fazer uma refeição, não é assim? A cada 3 horas você vai lá e faz uma refeição. E se você deixar de se alimentar um dia, você pode até não morrer, mas você fica mal. Se você ficar 2 dias sem comer, você pode até não morrer, mas você fica mal. Uma semana, ou talvez você até aguente, talvez você não morra, mas eu vou lhe dizer uma coisa, você não consegue andar daqui na esquina. Se eu ficar uma semana sem comer, eu acho que eu não ando daqui na esquina, eu devo ficar fraco demais, eu não ando daqui na esquina, devo ficar raquítico. Eu tenho que comer todo dia. Agora, vamos pensar espiritualmente falando. Se eu não alimento o meu espírito, se eu não me alimento espiritualmente falando, se eu não leio a Bíblia, se eu não venho ao culto, se eu não oro, se eu não tenho uma vida com Deus, como que eu vou ficar espiritualmente falando? Raquítico. Só que na vida natural, a pessoa logo sente a debilidade e ela, não, eu tenho que comer. Na vida espiritual, alguns desprezam, não, eu estou assim hoje, mas E aí é que mora o perigo, porque os valores começam a ser negociados. A pessoa que nunca abriu concessão na vida para uma coisa errada, naquele dia ela abre e é a ruína da sua vida. A pessoa que nunca abriu concessão para o erro, às vezes abre, cai numa cilada. Pessoa que sempre andou certinho, andou na linha, nunca se envolveu com nada errado. Aí, naquele dia, porque a pessoa, espiritualmente falando, a pessoa está fraca, ela não se alimentou, ela abre a concessão, naquele dia, a casa dela cai. Eu me recordo de um senhor que me disse um dia, pastor, Deus me livrou de uma grande cilada. Disse, como foi? Ele me contou que ele era dono de farmácia, esse senhor, e um rapaz chegou na porta dele, bateu e disse, olha, eu estou aqui vendendo uma caixa com protetor solar. Ele disse, mas o senhor é o quê? Não, porque eu ganhei isso aqui, não sei, e contou uma história, ele disse, isso aí não está certo. Ele disse, não, o senhor, olha, não, mas está todo mundo comprando, todas as farmácias aqui compraram, compra o senhor também. Ele falou, o senhor não leve a mal, mas eu não quero, não vou comprar, eu não tenho interesse. E aí, ele precisava do produto, era início de verão, um produto que vende na metade do preço, só que ele disse, eu tenho valores inegociáveis, eu não vou fazer isso, não vou me envolver com isso, não fez. Passado alguns dias,
encostou uma viatura na frente da farmácia, disse, aqui você também, com o rapaz dentro, tirou, disse, você vendeu aqui também? Disse, não, aqui não. Foi a única que não comprou. O rapaz foi pego e foi denunciando farmácia por farmácia que ele havia vendido. Se aquele comerciante tivesse dito, não, o que mal tem? Está todo mundo comprando. Teria sido mais um a ser envergonhado. Então, às vezes, você nunca abriu concessão. Às vezes, você sempre viveu aquela vida certa, correta. Sabe, tua vida sempre foi tudo alinhado à vontade. Mas um dia você está meio fraquejo. Estou meio assim. Estou uns dias sem ir no culto. Estou uns dias sem ler a Bíblia. Estou uns dias sem orar. Não, mas está tudo bem, está tudo bem. Nesse está tudo bem, você abre uma concessão. Te traz uma ruína, uma desgraça para a sua vida. Às vezes, um homem está ali no seu casamento, está tudo bem, está tudo alinhado. Aí, de repente, um dia abre uma concessão. Sabe, eu vacilei, quando eu percebi, eu já estava aos beijos com a mulher. Daqui a pouco, veio uma notícia. Veio a desgraça no casamento. Às vezes a desgraça nunca vem sozinha, ela vem acompanhada de outra. Às vezes vem com uma gravidez, com qualquer outra coisa. Então, veja como as coisas são. Nós temos que tomar muito cuidado com a nossa vida espiritual. Em Efésios 4, versículo 27, Efésios 4, 27, diz assim, nem deis lugar ao diabo. O que é dar lugar ao diabo? Dar lugar ao diabo é dar lugar à carne, é dar lugar à vontade da carne. Então, queria nesses minutos finais dizer para a igreja, e eu volto a falar sobre esse assunto, eu volto a dizer sobre isso, que parece às vezes tão comum dentro da igreja evangélica, mas se eu e você queremos ter valores inegociáveis, nós temos que cuidar bem da nossa vida espiritual. Se nós queremos não sermos envergonhados aí fora, envergonhado como pai, como filho, como marido, como esposa, como profissional, em qualquer área da nossa vida, ou como cristão que somos, é necessário que você cuide bem da sua vida espiritual. A admoestação de Paulo ao povo de Gálatas para andar no Espírito é porque ele sabia que era a única forma daquelas pessoas serem bem-sucedidas em suas vidas. A única forma para eu e você sermos bem-sucedidos na vida é desenvolvermos a nossa vida espiritual com temor e tremor. Então, meu irmão, minha irmã, cuide bem da tua vida espiritual. Cuide bem do grande benefício que o Senhor te deu de ter uma vida espiritual. Então, a partir de hoje, como você já o tem feito, e se em algum momento você relaxou, retoma isso para a sua vida através da leitura da Bíblia Sagrada, o teu cuidado com a Bíblia Sagrada, a tua vida de oração constante a Deus, apresentando as suas necessidades a Deus e a sua vida congregacional. Não deixe de congregar, não deixe de estar na casa de Deus, não permita que alguma coisa te impeça de estar na casa de Deus. Não permita isso, porque é através desta intimidade que você conhece a Deus, que você vive uma vida alinhada com Deus e que você vai ser bem-sucedido sempre. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Diga, eu tenho que cuidar da minha vida espiritual. Você tem que cuidar. A sua vida espiritual tem que ser uma vida bem cuidada. Você tem que cuidar da sua vida espiritual, daquilo que você tem feito. Tem que vigiar a sua vida. Sabe, eu não tenho orado, esses dias eu não orei com a minha família. Eu falei na reunião de oração, marido tem que orar com a mulher, chama a esposa para orar. Pastor, lá em casa sou só eu, ninguém vem na igreja, só eu que venho. Então você vai orar por toda a sua família. Hoje eu não estou afim de ir na igreja. Imagina uma pessoa quando já não está bem. Hoje eu não estou afim de ir na igreja. Então também não vou. Isso é um erro. Sabe o que acontece? Às vezes o marido briga com a esposa. Aí a esposa de birra diz, eu não vou para a igreja hoje. O marido, você também não vai, eu também não vou. Olha, pode saber que a semana desse casal vai ser uma desgraça. Vai. É o contrário. Primeira coisa que tem que fazer, tá brigado? Vamos para a igreja. Vamos para a igreja, porque a melhor coisa que a gente tem que fazer é ir para a igreja. Vem para a igreja. Por quê? Porque é através da palavra que Deus vai mudando, vai tocando o teu coração, vai limpando, vai lapidando e vai tornando você uma pessoa melhor. Amém?
Louvado seja Deus. Eu quero orar por você. E se alguém tem se sentido fraco, talvez é porque você não tem cuidado bem da sua vida espiritual. Pastor, eu tenho me sentido assim, tem hora que me dá uma vontade de largar tudo, pastor, abandonar tudo. Aí é um sinal que você não está cuidando bem da tua vida espiritual. Está um luzeiro, um farol aceso, um sinalizador, que você não tem cuidado da sua vida espiritual. Pastor, sabe que eu não tenho vontade de vir na reunião de oração, não tenho vontade de orar mais. Meu irmão, é aí que você tem que orar, para fechar as brechas da sua vida. Pastor, eu não tenho sentido vontade, sabe, tem hora que não dá vontade nem de vir para a igreja. É aí que você tem que vir, é aí que você tem que vir. Porque é nesta brecha que o inimigo quer entrar. Porque você dá uma brechinha, não quero ir para a igreja. Eu estou meio deprimido. Mas isso é o diabo, o inimigo tentando jogar sentimento. Eu estou deprimido, pastor, eu não vou para a igreja porque eu estou deprimido. Está deprimido? Vem para a igreja. É aqui na igreja que cura a depressão. Não é se isolando. Pastor, eu não estou bem, eu estou com estafa, trabalhei demais. É com estafa que tem que vir para a igreja. Tem gente que diz, não vou para a igreja porque eu estou cansado. Mas alguém liga e diz, olha, vem aqui tomar um lanche, a pessoa não está cansada. Ou vem aqui fazer não sei o que, a pessoa não está cansada. Então, para Deus, nós nunca estaremos ocupados. Eu falo para algumas pessoas, olha, meu telefone nunca está ocupado para você, pode ligar a qualquer hora. Para Deus eu nunca estou ocupado. Eu nunca nego um chamado de Deus. Eu nunca nego. Então, em nome de Jesus, comece a perceber. Se você não tem dado aquele devido valor, a devida atenção à tua vida espiritual, é um sinal que você já está, espiritualmente falando, está meio enfraquecido. Você está meio abalado. Hoje, sabe como é que é a vida, né, pastor? Meu irmão, minha irmã, eu vou dizer uma coisa. São 12 anos que eu estou à frente desse trabalho. Mais de 20 na obra de Deus. Sabe quantas vezes eu faltei um culto nesta igreja? Nenhum. As vezes que eu não estive aqui, foi porque eu estava trabalhando para Jesus, aonde quer que fosse, ou pregando em São Paulo, pregando em Curitiba, no Rio de Janeiro, fazendo casamento, seja o que for, ou quando eu merecidamente, porque fora a igreja eu tenho a minha vida profissional, quando merecidamente eu tiro às vezes 10 dias de férias e fico 1 ou 2 cultos sem vir na igreja. No mais, eu já preguei aqui doente, eu já preguei aqui com febre, eu já preguei aqui com dor renal. Deus sabe. Mas por que isso, pastor? Tem tanta gente boa na igreja que pode fazer. Sabe por quê? Porque eu não abro mão desta comunhão com Deus, porque eu sei que se eu começar a abrir concessão na minha vida, eu caio. Se eu começar a abrir concessão na minha vida, não, hoje eu não vou. Pretinha, vamos ficar em casa hoje, está tão bonita, vamos ficar em casa hoje com as crianças. Eu sei que se eu começar a abrir concessões na minha vida, eu caio, eu me arrebento. Por que eu não negocio, não aceito, não quero? Por que propostas absurdas chegam aqui, nós não queremos, não aceitamos, nós renegamos estas coisas? Por quê? Porque se um dia nós aceitarmos, aí você começa a aceitar 1, 2, 3, 4, 5. Imagine, alguém chegar aqui na porta da igreja e dizer, pastor, vamos fazer uma tramóia aí? Não. Mas nós já fizemos antes, outra vez. Imagine isso. Quando nós fomos construir este prédio, quem é mais antigo aqui sabe. O engenheiro fez um projeto e eu, cabeça dura, disse, não, muda o banheiro. Não põe um banheiro aqui não que não vai ficar bom. Falei para o pedreiro, não para o engenheiro. Falei, põe um banheiro aqui, onde o banheiro é hoje. Mas na planta, não. O engenheiro, cuido eu. Eu paguei ele, falei, taca o banheiro aqui. O pedreiro construiu. O engenheiro chegou aqui e disse, o que você fez, pastor? Eu disse, não,
Eu não gostei do que você... Não, não pode. Tem que ter um recuo, não pode ficar colado, é norma, é isso, aquilo. Tivemos que deixar o corredor aqui de 2,5 metros. Tem que deixar 4 metros na frente e 5 metros no fundo. O senhor fez errado. O banheiro estava pronto, revestido. Aí ele disse, só vai ter um jeito. Vamos ter que dar uma caixinha para o fiscal. Eu disse, uma caixinha resolve? Ele disse, uma caixinha resolve. Aí eu chamei ele e falei, então vem aqui comigo. Falei para o pedreiro, derruba o banheiro. Ele disse, o quê? Eu falei, derruba o banheiro. O pedreiro disse, o senhor está de brincadeira, né, pastor? Eu disse, não, ele está me mandando dar suborno para o fiscal. Pastor, mas vai ficar falando para todo mundo, o senhor veio aqui na minha igreja, o senhor entra na minha igreja e me manda dar suborno para o fiscal? Eu falei, derruba o banheiro. Eu falei, vamos, pega uma marreta, vamos derrubar, e já sair com a marreta e vamos derrubar o banheiro. Ele disse, não, calma, pastor, calma, espera. Calma. Eu disse, não, calma eu tô. Só quero adiantar, vamos derrubar logo. Passou uns dias, veio o fiscal. Chegou o fiscal aqui para vistoriar. Eles vão ver o que vai dar. Aí o fiscal entrou, olhou. Quando o fiscal chegou aqui, nessa ponta, ele disse, está tudo bom, está tudo perfeito. Dá a porta aqui. O senhor não vai mais, o senhor vai lá para ver se não tem nada errado. Ele disse, não, está tudo perfeito. Voltou para trás e assinou e disse, está tudo certo. Eu não dei um centavo para fiscal. No dia que mandaram a autuação, tem que fazer o muro, tem que fazer isso, tem que fazer a calçada da igreja. Eu subi aqui no altar e disse, vamos fazer. Eu posso arrumar advogado aqui, vamos adiar, vamos fazer, vamos esperar. Não, é para fazer, vamos fazer. Sabe por quê? Porque eu ando na cidade de cara limpa. Nunca, nenhum engenheiro desta cidade vai dizer assim, olha, aquele pastor ali quando precisou, deu dinheiro para o fiscal. Nunca nenhum fiscal vai olhar na minha cara e vai dizer, ele deu dinheiro para mim. Nunca. Eu vou ter que abaixar a minha cabeça nesta cidade para alguém, porque eu paguei propina, porque eu fiz alguma coisa errada, porque eu envergonhei o ministério a qual Deus me levantou para ser pastor. Então eu ando de cara limpa nessa cidade. Eu vou dizer uma coisa, meu irmão. Você como cristão, tem que seguir o exemplo do altar do teu pastor e agir assim na sua vida. Nós temos que ser assim. Imagina o meu filho dizendo, não, eu vou fazer também um negocinho errado. Papai também faz. Não, meu pai fala lá na igreja domingo, não, mas lá em casa, lá em casa ele tem um garrafão de uísque, Nat Nobles, como é o nome daquilo? Ou Dente, sei lá o nome da Dente, e ele toma, nunca, porque eu tenho valores inegociáveis. Amados, se eu um dia começar a abrir concessão na minha vida, aí entra tudo. Um erro para cobrir outro, um erro para cobrir outro. Um dia, o cara que foi uma das histórias da Bíblia Sagrada mais bem sucedido, que foi Davi, um dia Davi abriu concessão e mandou trazer a mulher de Urias, que estava fora para ele. Abriu um dia. A mulher engravidou, aí ele teve que arrumar uma mentira para cobrir outra, mandou matar Urias e foi só desgraça. Depois disso, o homem nunca foi o mesmo. O filho agarrou a própria irmã e violentou. O outro irmão, quando soube, ficou nervoso, matou o próprio irmão. Depois esse filho quis tomar o império do próprio pai. Davi, um dia que Davi abriu concessão. Quando eu digo o quê? Eu não abro concessão. Não abra concessões na sua vida. Como isso é possível? Através da vida no Espírito. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Vamos orar a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e eterno, Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui para desenvolver a nossa vida espiritual com temor e tremor. Queremos desenvolver a nossa vida espiritual com reverência, com santidade, com integridade. Estamos aqui aprendendo a ter valores inegociáveis. Estamos aqui aprendendo a viver uma vida cristã de fato. Estamos aqui aprendendo, Senhor Jesus, a andar no Espírito, para não abrirmos concessões que vão nos envergonhar no futuro. Não queremos abrir concessões em nossas vidas que vão macular o Teu nome, o nosso nome, a Tua obra, o nosso ministério.
a nossa família. Senhor, põe a tua mão sobre os homens e mulheres desta igreja, que cada um possa desenvolver com temor e tremor a sua vida espiritual, que cada um aqui possa lutar pela fé cristã, andar com reverência, com honestidade diante de ti e dos homens, pois eu sei que fazendo assim, acumularão bênçãos, riquezas e honra nesta terra. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.